Olá, nesse vídeo eu vou mostrar eu consertando esse microcomputador aqui. E por fim, eu irei utilizar ele como relógio digital com esses displays aqui e colocar na parede do meu quarto. Eu achei esse microcomputador aqui na sucata da minha faculdade. Eu acredito que ele deve ter uns 20 anos ou mais e espero que um dia ele tenha funcionado. E foi dele que tirei o meu primeiro processador e comecei a aprender sobre o Z80. Eu nunca tentei ligar ele, não tenho nenhum tipo de informação sobre ele, nenhum esquemático, nada. Espero fazer funcionar ele, mesmo faltando alguns chips aqui que não tenho a mínima ideia do que são. E também porque provavelmente essa memória aqui já perdeu seus dados. Mas acho que com o básico que tem aqui já dá para fazer funcionar. Bom, por definição, eu sei que isso é um computador de 8 bits baseado no processador Z80. Esse daqui dá para ver que é um modelo clássico dos kits de aprendizagem antigamente, onde no teclado é inserido os programas, visualizando os dados aqui e os endereços das memórias aqui. Existem vários tipos de computadores nesse formato, com esse tipo de teclado e os displays assim. Esse tipo de computador era utilizado antigamente como microcontroladores e Arduinos são utilizados hoje em dia. Todos os chips que estão aqui, com exceção da memória, eu já tirei eles e utilizei em outros circuitos, então eles estão funcionando. Aqui eu posso dividir ele em três partes: o processador, a memória e a parte dos periféricos. Do mesmo jeito que eu mostrei no meu primeiro vídeo. Então, aqui eu tenho o processador Z80, aqui eu tenho um circuito de clock com um cristal de 3.57 MHz. Nessa parte eu tenho as memórias. Aqui eu tenho uma memória EEPROM 2764 de 8 KB. E aqui do lado eu tenho uma memória RAM 6264 de 8 KB também. Aqui em cima eu tenho um 74138 que provavelmente faz a seleção entre essas quatro memórias aqui. Na parte dos periféricos aqui, eu tenho os displays de 7 segmentos aqui, alguns transistores aqui para serem utilizados como drivers, um teclado matricial de 24 teclas. Nos chips aqui, eu tenho dois 74139 que provavelmente fazem a seleção dessas portas aqui. Como porta de saída de 8 bits, eu tenho o 74273. E aqui também eu tenho o 74174 com 6 bits de saída que provavelmente alternam entre cada um desses displays aqui. E para a entrada do teclado, eu tenho um 74244. Esses dois chips aqui que são utilizados como porta de saída e porta de entrada, eu já mostrei em outro vídeo aqui. Bom, aqui nessa parte eu tenho as trilhas do teclado, as trilhas dos displays e a parte das portas. Vindo para essa parte tem todo o barramento de dados e o barramento de endereço, né, entrando aqui nas memórias, e o processador aqui. Bom, então eu quero ligar ele para ver o que acontece. Eu vou ligar, obviamente, ele 5 volts, mas provavelmente não vai acontecer nada, porque essa memória não deve ter nenhum dado. Eu vou partir do pressuposto em que aqui o preto é o GND e que o vermelho são os 5 volts. Mas antes de ligar a alimentação, eu identifiquei um pequeno problema aqui e eu vou arrumar isso antes. De cara, batendo o olho aqui, eu consigo ver que tem um curto entre uma perna do cristal oscilador aqui do clock com a carcaça dele. Acho que essa parte da solda está encostando na carcaça e a carcaça está aterrada. Isso pode gerar um tipo de curto no cristal e faz com que ele não funcione bem. Eu vou antes retirar essa solda e depois eu vou ligar para ver o que acontece.
Bom, acho que agora não tá mais em contato um com o outro. Dá pra me ligar já. Mas eu acredito que não vai acontecer nada. Pelo menos não pegou fogo. Eu coloquei um fusível de 500 mAh aqui. Ele está inteiro. O processador tá quente, mas é uma temperatura normal dele. Tá morno na real. Os outros chips estão todos frios, então acredito que não tenha nenhum curto, nada do tipo. Não funcionou, obviamente, é muito difícil isso funcionar de cara, né? E vamos analisar com um multímetro e com um osciloscópio para ver se tem algum sinal passando, o que está acontecendo. O processador está funcionando, acredito eu. Ele está morninho, mas é normal. Bom, então com o multímetro normal mesmo, eu vou verificar as tensões nos pinos para ver se está tudo sendo alimentado. Eu também peguei aqui e imprimi o diagrama dos pinos de cada chip para poder auxiliar na hora de achar cada pino. Os pinos 7.4 ele tem uma lógica onde o pino de alimentação e o pino de terra é sempre na mesma posição. As memórias seguem esse mesmo padrão, menos o processador que é um pouco diferente. Bom, o pino do processador do terra aqui é o 29 e 5 volts é o 11. Ok, então eu tenho atenção em todos os componentes certinho, sem nenhum problema. Bom, agora eu vou dividir em partes aqui. Primeiro eu vou analisar essa parte do circuito de clock aqui e os pinos do processador para ver como é que está funcionando. Depois eu vou ver as memórias e por último a parte dos periféricos aqui. Bom, então para monitorar o circuito de clock aqui, eu vou colocar a minha ponteira do osciloscópio aqui. Bom, o pino de clock do processador é o pino 6. Eu vou verificar ele para ver se tem algum clock chegando nele. Aqui. Eu tenho um clock. Um clock levemente quadrado de aproximadamente 3.6 MHz, 3.5. O clock está sendo gerado aqui e está chegando no processador. Agora eu quero analisar esses 4 pinos do processador aqui. Eles dizem se o processador está lendo ou escrevendo alguma coisa e se está requisitando um dado da memória ou um periférico. Se eu verificar esse pino aqui, dá para ver que ele está oscilando repetidamente, então o processador provavelmente está buscando algum dado nessa memória aqui. No pino de I/O ele está sempre ativo, então não está executando nenhuma instrução que use os periféricos. Nesse outro lado também, o pino de leitura, dá para visualizar que o processador está lendo alguma coisa, mas provavelmente é lixo da memória. E o pino de escrita também está sempre desativado, então provavelmente ele não está executando nenhum programa. Os outros pinos que eu quero visualizar é o M1 e o reset. O M1 é a cada execução de cada instrução, o processador indica por esse pino aqui. E o pino de reset, se estiver em low, o processador é resetado. Eu vou verificar esses pinos aqui, o 26 e o 27. O pino de reset está em high, então o processador está funcionando. E o pino de M1 mostra que o processador está executando uma instrução.
Só para ver se o processador está rodando certinho, eu vou verificar esses 4 pinos aqui. Se qualquer um desses 4 pinos aqui estiver ativado, se tiver nível lógico baixo, o processador para, seja uma interrupção, ele vai parar para buscar uma interrupção. O bus request vai desativar todo o barramento de dados de endereço. E o pino de waiting vai pausar o processador. O pino de waiting não está ativado. O busk também não, está em nível high, ok. A interrupção da mascarada também não. E a interrupção também não. Eu chuto que esses 4 pinos aqui estão em pull-up por esses 4 resistores aqui de 10K, pois isso é normalmente feito nesses 4 pinos aqui. Tá, então nessa configuração que ele está montado aqui, o processador está funcionando normalmente baseado nesses pinos aqui de saída. O grande problema aqui é essa memória. Provavelmente não tem nada nessa memória aqui, deve ter sido apagado já com o tempo. Então eu vou primeiro verificar os pinos que saem e que chegam nesse circuito aqui, que faz a seleção das memórias, né? Bom, o 74138 é um decodificador que tem 3 pinos que endereçam a saída dele e também possui 3 pinos que fazem o controle para ver se ele vai ser ativado. Essas saídas dele são conectadas nos pinos de chip select das memórias, por exemplo, nesse pino aqui. Essa EEPROM 2764, o pino de enable dela é o pino 20. O pino dessa EEPROM está conectado ao primeiro, a primeira saída, como é de esperado. Agora, para verificar a memória RAM, os pinos de seleção dela são divididos em dois, o CS1 no pino 20 e o CS2 no pino 26. Geralmente um é colocado em low ou em high e utilizando apenas um. Vamos ver como que é isso. Tá, o pino 20 está conectado à quarta entrada. O segundo pino de seleção da memória RAM está conectado aos 5 volts. Então dá para se deduzir que aqui só tem 32K de memória selecionável e a cada seleção do processador de 8 em 8K é selecionado cada slot de memória desse. Então de 0 a 8 ele executa essa memória aqui, de 8 a 16 essa memória aqui, de 16 a 24 essa daqui e de 24 até 32K é essa memória aqui. E para verificar o que eu falei sobre os 8K de memória, eu vou verificar os endereçamentos que chegam nesse CI aqui. Para alcançar de 8 a 32K de memória, em binário é preciso utilizar 13 e 14 bits. Então provavelmente são conectados aqui no decodificador o pino A13 e o A14 do processador. Esses dois pinos estão aqui, é o 3 e o 4. Então, o A do decodificador seria no pino 3, exatamente, e o B no pino 4, que é o 14. E esse daqui, esse terceiro pino aqui, dá para ver que ele está conectado à trilha do terra aqui. Ele não é utilizado. Esse decodificador aqui é usado apenas para selecionar 4 posições de memória, de 8 em 8. E vem no pino do Memory Request. Então esse daqui é o circuito equivalente da seleção de memória. Eu tenho os dois tipos de memória, de 0 até 8, do 24 até 32K, selecionados por esses pinos aqui do processador. E o 74138 tem essas conexões de seleção.
o memory request ligado diretamente a ele, um jumper que vai para o terra e outro jumper que seleciona ou o A15 ou o A15 negado. Nesse caso, ele está usando o A15 negado para que possa ser utilizado, né? Bom, agora eu vou resolver o principal problema, acho eu, que é essa memória EEPROM. Essa memória EEPROM, ela é meio complicada para ser reprogramada, pois ela precisa de 12 volts nela, e para apagar seus dados eu preciso colocar cerca de 20 minutos uma luz ultravioleta na janela dela. Eu vou tirar esse adesivo aqui. Aqui está o chip lá dentro. Essa janela existe pois eu preciso usar luz ultravioleta para apagar os dados da memória. Este daqui é o chip de memória EEPROM, então ele tem a janelinha ali onde está a matriz das memórias. Ele é um chip da Intel, eu acho. Isso, é um chip da Intel. 2764. Ele é um chip diferente, ele é um chip mais pesado, acho que tem uma camada de cerâmica aqui no meio e depois uma camada de epóxi em cima. Para mim utilizar esse chip aqui é muito complicado, pode ser que ele não esteja funcionando também. Então o que eu vou fazer é trocar esse chip de memória EEPROM por uma memória EEPROM, que pode ser escrita e apagada eletricamente. Esse chip é o 2816 e ele é muito mais simples de programar. Eu uso ele no meu computador, então eu já tenho uma certa experiência com ele. Só que a principal diferença é que esse chip aqui, por ter 8K de memória e esse aqui ter apenas 2K de memória, ele tem uma diferença no número dos pinos e no seu tamanho também. Esse aqui tem 24 pinos e esse aqui tem 28. Então eu terei que fazer uma adaptação nessa placa aqui para que possa funcionar com essa memória aqui. Bom, aqui está o esquemático da memória EEPROM e aqui está o esquemático da memória EEPROM. Elas são muito semelhantes nessa parte de baixo aqui. Aqui tem os 8 pinos de dados e elas são equivalentes. O pino de terra também é equivalente. Os endereçamentos são equivalentes até o A7, aqui também. E desse lado também. O chip select dela também fica na mesma posição. O A10 e o A11 nessa memória EEPROM não existe, pois ela não vai tão longe assim. Ela vai até 2K e ela precisa apenas de até o A10 para conseguir os 2K. Como essa vai até 8K, ela precisa até o A12. Esses dois pinos aqui, o A9 e o A8 também são iguais. O G aqui é o Output Enable, que seria quando o processador quer ler a memória, ela libera os dados na saída. E essa aqui também é equivalente. Só tem dois pinos aqui que não são equivalentes, que são o A11, que nesse caso eu terei que conectar no write, só que como eu não vou usar o computador para escrever na memória, eu vou gravar ela antes, então eu não preciso desse pino aqui. Esse pino aqui eu terei que colocar em nível alto. Esses dois pinos aqui não preciso me preocupar, pois a memória ficará embaixo. E o pino de sem conexão, o NC, eu terei que colocar os 5 volts nela para alimentar aqui. Então eu terei que tirar o A11 e ligar em high para ser equivalente ao write. E o VCC passar para o sem conexão e usar apenas esses outros pinos aqui que são equivalentes. Com isso eu acredito que consiga rodar uma memória de 2K em cima de uma de 8. Bom, como eu estou fazendo isso basicamente no improviso, eu terei que refazer as conexões desses dois pinos aqui. Verificando que com o multímetro, o pino de alimentação com o pino de sem conexão já estão conectados.
de algum jeito. Talvez por esses jumpers aqui. Eu vou verificar atrás para ver. Bom, então, pelo que eu pude perceber, o pino de sem conexão daqui, ele vem por aqui e é conectado a esses dois jumpers aqui. Apenas esse daqui está conectado. Está ligado a essa trilha deste lado aqui, que é conectado a 5 volts. Então eu dei uma sorte de que o sem conexão já tem a conexão. Bom, o maior problema do A11 é que ele está conectado ao processador e à memória RAM. Então se eu cortar apenas do processador e colocar em 5 volts, eu mataria o uso da memória RAM. Eu tenho que deixar de um jeito onde possa utilizar a memória RAM ainda. Bom, vendo os testes de continuidade aqui do A11, ele vem do processador aqui, passa pelas EPROMs e vem por esse pino aqui, sobe para cá, pula para esse lado aqui e bate nesses dois jumpers aqui, aqui e aqui. E depois desce para o A11 na posição da memória mesmo. Então ele segue basicamente esse esquemático aqui. Esse jumper vazio aqui desce para essas trilhas aqui de baixo, que eu não sei para que são conectadas. Então, o que eu pensei de fazer? Eu pensei em interromper esse fio aqui e esse fio aqui e fazer essa conexão aqui. Eu acho que é o jeito mais fácil que eu vou modificar e destruir menos a placa. E depois ligar essa parte aqui aos 5 volts. Bom, fiz as conexões aqui, pulei o A11 de um lado para o outro e liguei o antigo A11 da EEPROM, que agora vai ser o pino de write da EEPROM, liguei em 5 volts aqui. Agora eu já posso usar essa minha memória de 2K, colocando ela aqui. Deixando esses dois espaços vagos, pois não preciso deles. Só que agora eu preciso de um programa nessa memória para me testar. O programa mais simples que eu posso fazer, que pode ser visual aqui, é colocar um programa de route nas primeiras posições aqui, onde quando o processador lê a memória, ele vai acionar o pino de route dele, que é um pino de saída aqui. O processador ele basicamente vai parar de funcionar. Então eu vou colocar um route aqui na memória e depois executar. Se o pino de route estiver ativado, quer dizer que essa comunicação aqui está funcionando. Eu vou testar isso agora. Aqui está a memória. Eu já gravei os dados nela. Coloquei o route dentro dela. Agora eu vou ligar e ver o que acontece. Tomara que funcione. Bom, novamente não pegou fogo, que é um bom sinal. O pino de route é o terceiro desse daqui. Eu vou colocar o osciloscópio nele e verificar quais informações eu tenho. E é isso aí. O pino de route está em nível baixo. Então, isso quer dizer que o processador ligou, leu a memória e ele se desligou. E o memory request do lado está sendo executado também. Para o processador sair desse estado de route, há apenas dois jeitos. Ou dando um reset nele,
ou por uma interrupção. Bom, o processador está parado, mas o memory cache está funcionando. Por que isso? Pois há um pino de refresh. Esse pino, o processador fica toda hora fazendo refresh das memórias para casos de memórias RAM dinâmicas. Esse não é o nosso caso, pois a 6264 é uma RAM estática. Mas mesmo assim o processador fica sempre fazendo essas rotinas de refresh. Se verificar este pino de refresh, que é o pino 8, ele está executando as rotinas de refresh. Agora que eu já consegui verificar o processador, que ele está realmente funcionando, colocando uma nova memória e que essa memória está funcionando, eu vou partir para a parte dos periféricos aqui, onde eu vou tentar ver qual é o endereçamento desses displays aqui e como ligar eles para testar.